Bora falar sobre a prisão do ministro Milton Ribeiro, né? Ex-ministro da Educação, que foi preso ontem pela Polícia Federal. Segundo as investigações, ele teria praticado os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. O que se diz aí é que o Ministério da Educação tinha sido dominado por um grupo de pastores corruptos que comandavam a liberação do dinheiro para as prefeituras, mas só favoreciam as prefeituras que eram alinhadas com o governo e com os pastores. Teve prefeitura recebendo centenas de milhares de reais aí do Ministério da Educação em tempo recorde. Esses pastores, eles recebiam propina também para fazer a liberação desses valores. Tem até um áudio em que o ministro que foi preso admitiu que ele priorizava o atendimento aos prefeitos que chegavam no Ministério da Educação por meio dos pastores Gilmar e Ailton, e que ele fazia isso a pedido expresso do presidente Bolsonaro. Esses pastores, eles também foram presos e eles são muito poderosos. Eles já eram muito próximos do Bolsonaro, mesmo antes da chegada do Milton Ribeiro no ministério, e ao que parece, esse não é um esquema novo. O próprio Weintraub, que também foi ministro antes do Milton Ribeiro, ele deu uma entrevista dizendo que vai aparecer muito mais coisa, e ele viu como esse pessoal que ainda está lá no ministério age de maneira corrupta. Mas tudo isso não foi nem o pior que esse ministro Milton Ribeiro fez, viu? Quando ele era ministro, ele falou que as crianças com deficiência atrapalhavam o ensino dos demais estudantes, porque ele é uma pessoa preconceituosa mesmo. E aí ele não investiu R$1 sequer em políticas para inclusão das crianças com deficiência. Centenas de milhares de crianças autistas e com deficiência ficaram muito prejudicadas pela política preconceituosa dele. Bom, apesar de tudo isso, apesar de eu realmente não gostar desse cara e de ele ter sido um péssimo ministro da Educação, e apesar de tudo indicar que além de preconceituoso ele é corrupto mesmo, a princípio não me parece correta essa prisão dele antes do trânsito em julgado de uma eventual condenação, porque pelo menos não se tem notícia de que ele estaria atrapalhando as investigações ou atuando de forma a ameaçar testemunhas, fugir ou qualquer forma de prejudicar o processo. Até mesmo porque ele já estava afastado do ministério, a não ser, claro, que apareça alguma outra notícia que ainda não foi divulgada. Mas mesmo que apareça, não é correto de maneira alguma ele estar preso há 24 horas e o juiz não ter permitido acesso do advogado a nada, nem mesmo a decisão que mandou prender. Enfim, não é porque eu sou totalmente contra o governo Bolsonaro, já falei isso aqui muitas vezes, que eu vou concordar com ilegalidades, muito menos eu vou celebrar uma prisão, embora seja de alguém que eu não goste. Como eu sempre disse, a prisão ela nunca é um motivo de comemoração, seja quem for o preso. E a gente não pode defender ou aplaudir atos judiciais que parecem ilegais para nós, nem mesmo quando eles são praticados contra os nossos adversários. Bom, e para finalizar, eu vou deixar um insight aqui que talvez muita gente não tenha percebido, hein? Olha só quem do nada estava junto com o presidente Bolsonaro há 2 semanas atrás, sem função nenhuma ali. Claro, o advogado Vassef. Better call Vassef, né, Bolsonaro? Agora tá explicado qual foi a conversa deles ali. Pelo timing da prisão, 2 semanas atrás, é mais ou menos quando a Polícia Federal encerrou as investigações. É muito provável que o Bolsonaro foi informado do encerramento das investigações, tá morrendo de medo de delação premiada e chamou o advogado Vassef para se consultar. Mas, por enquanto, é muito difícil ter uma delação, porque o advogado do ministro Milton Ribeiro é o mesmo advogado da Michelle Bolsonaro e foi, inclusive, indicado para ele por ela, né? Bom, sobre essa prisão, era isso que eu tinha a dizer por enquanto. Grande abraço para vocês.